E aí, gente, vamos melhorar? Eu sou Alexandre Cerqueira, idealizador do canal Invista e Reinvista Já. Aproveitando que você está aqui, você que já conhece este canal, você que já tem uma interlocução conosco, vá deixando o seu like na confiança. Faça isso agora, não perca tempo. Deixa o seu like aqui embaixo, ó. Eu tenho certeza, esse vídeo vai agregar bastante coisa para você, para a sua vida. E hoje eu quero falar para você sobre uma das modalidades de investimento que tem crescido muito no Brasil. Tem se expandido demais ao longo dos últimos anos, os chamados FIIs, ou Fundos de Investimento Imobiliário. Fundos de investimento imobiliário é uma das modalidades de investimento que você pode encontrar em bancos ou corretoras de valores, ou até mesmo em corretoras que são bancos e corretoras ao mesmo tempo. Já é o caso, inclusive, de muitas que estão disponíveis no mercado. O fundo de investimento imobiliário pode ser compreendido como uma forma mais simples de uma pessoa ser dona de uma pequena fração de um imóvel ou de um conglomerado de imóveis. Simples assim, ou até mesmo de uma pessoa passar a ter o direito em receber remuneração de investimentos atrelados à área ou ao setor imobiliário como um todo. Em outras palavras, um fundo de investimento imobiliário é um conjunto de imóveis ou ativos ou direito de recebíveis que são negociados em pequenas partes, em pequenas frações. Ativos estes chamados de cota ou cotas. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Toda vez que o investidor compra um determinado número de cotas, ou uma cota que seja de um fundo imobiliário, ele passa a ter o direito de receber uma remuneração por ter aquelas cotas em seu poder. As cotas dos fundos imobiliários, elas são compostas por 4 letras. 4 letras, sendo que sempre elas estarão, ao final delas, constarão o número 11. Então são 4 letras. Um exemplo, fundo A, B, C, D, 11. Pode ser um fundo imobiliário. Resumindo, ao comprar um fundo imobiliário, você será um pequeno dono de um imóvel ou de um conjunto de imóveis, ou você terá direito nos recebíveis de diversos fundos aonde você estiver exposto. E tudo isso sem as responsabilidades necessárias, oriundas de alguém que tem patrimônio sim, e até mesmo sem as burocracias todas exigidas para esse contexto. Você vai participar da parte boa. A parte boa é o quê? É receber de maneira recorrente um recurso pelo seu investimento. Agora vamos aos tipos de fundos imobiliários. Existem vários tipos de fundos imobiliários, várias classificações. Os fundos imobiliários estão separados por tipos. Então, vamos ao primeiro tipo, fundos imobiliários de tijolo. Eles são comumente chamados de fundos de renda ou fundos para renda. Dentro dos fundos de tijolos existem algumas categorias. Essas categorias ou segmentos dos fundos de tijolos são, em geral, fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, galpões industriais ou de indústrias, fundos de shoppings, hospitais, fundos chamados de renda urbana. Esses fundos são geralmente conhecidos por fundos que alugam para empresas no ramo varejista, no varejo do dia a dia que você encontra. Essas lojas, elas pertencem a algum fundo imobiliário. Você tem também dentro desse mercado de renda urbana os fundos de agência bancária. Tem também a categoria dos fundos agro, os fundos voltados a fazendas, os fundos destinados a essa empreitada na área agro. Já existem até os fundos data centers, fundos destinados a esta área ou alocados nesta área. Também temos aí os fundos de desenvolvimento. Eu coloco os fundos de desenvolvimento dentro dos fundos de tijolos, por quê? Porque, em geral, embora esses últimos fundos chamados de desenvolvimentos, eles são fundos com o tempo específico, eles têm um tempo específico
de duração, eles têm início, meio e fim. São fundos onde se constrói, se projetam determinado número de casas, de imóveis, de apartamentos e geralmente são próprios para venda. Então há um período ali de maturação, um período entre a construção e a efetiva entrega do patrimônio, do imóvel para os compradores. Enquanto isso, a distribuição ela é um pouquinho mais demorada a depender da captação do fundo. Esses, chamados de fundo de desenvolvimento, também podem ser colocados, ao meu ver, dentro dos fundos de tijolos. A segunda modalidade de fundos imobiliários são chamados fundos de papel. Os fundos de papel, eles são fundos com direito a recebíveis, ou eles podem até serem chamados de fundos de recebíveis. Por que fundos de recebíveis? Porque eles estão atrelados, eles estão com alguns papéis de investimentos atrelados à área imobiliária. Esses fundos de papéis, eles têm certificados de recebíveis imobiliários chamados CRIs, eles têm as LCIs, eles têm debêntures. Nós somos remunerados pela negociação que o gestor do fundo negociou com a empresa XYZ atrelado ao mercado do ramo imobiliário. Nós temos também o terceiro tipo de fundo. O terceiro tipo de fundo é o chamado fundo híbrido. E o nome por si só já diz. Híbrido, ele é uma mistura de fundos. Dentro de um fundo híbrido, você pode ter diversos outros tipos de fundos. Você pode ter fundos de papel, fundos de tijolos, ou só fundos de galpões logísticos com fundos de papel, ou só um outro tipo de fundo na área industrial, ou até mesmo na área do varejo, ou um fundo destinado somente a agências bancárias, junto com uma pequena parcela ali de alguns outros fundos que estão na área de recebíveis. É um fundo misturado. É um fundo, eu falo que é a salada de fundos. O fundo híbrido é uma salada de fundos. Ali você pode encontrar vários tipos de fundos imobiliários, para todos os gostos possíveis. Agora vamos ao quarto tipo de fundo. O quarto tipo de fundo é o chamado fundo de fundos. E por si só, o nome já pode ser compreendido. Fundos de fundos é aquele tipo de fundo que ele investe somente em outros fundos imobiliários. Então, é como se um gestor, um administrador, alguém com um volume grande de recursos pudesse chegar e ir comprando diversos fundos imobiliários e ele junta ali aquela categoria de fundos imobiliários ou várias categorias de fundos onde ele passa a cobrar uma taxa por isso. E constitui-se assim o chamado fundos de fundos. É importante você saber que, por lei, a Lei 9.779 de 1999, ela estipula, ela enquadra o nível de recebimento dos fundos imobiliários, para recebimento dos fundos imobiliários por parte dos seus cotistas. Todo fundo imobiliário é obrigado por lei a distribuir 95% do seu resultado aos cotistas. 95% do seu resultado aos cotistas precisam ser distribuídos de forma semestral, pelo menos. Aqui no Brasil, a grande maioria, a esmagadora maioria dos fundos imobiliários remuneram o cotista ou os seus cotistas de forma mensal. A grande maioria. Por isso, esse é um dos atrativos para esta modalidade de investimento, além dos benefícios e das benécias tributárias que existem por trás de um investimento em fundo imobiliário, para quem investe em fundo imobiliário, como eu falarei um pouquinho mais adiante. Existem vantagens e desvantagens em se aplicar, em comprar a cota de um fundo imobiliário. E quais são essas vantagens que têm encantado tantas pessoas, tantos investidores Brasil afora? Vamos à primeira delas? A primeira vantagem em se investir em um fundo imobiliário é que você precisa de pouco capital. Oi? Para qualquer pessoa ficar exposta ao ramo, ao mercado imobiliário, ela vai precisar de, no mínimo, um caminhãozinho de dinheiro. Seja um apartamento, seja uma casa, seja uma sala comercial ou algo assim, é sempre muito caro
independente da localidade. Então, o valor é um valor considerável, de forma que muitas pessoas na sociedade não têm condições ou não teriam condições de comprar um imóvel em determinada localidade ou mesmo comprar um imóvel. Então, a primeira vantagem é você estar investindo num patrimônio, num conjunto de ativos, onde o seu nível de exposição financeira é muito pouco para o que você está recebendo. Por exemplo, você imagina ser dono ou um pequeno dono de meio metro ou 1 metro de um shopping na sua cidade ou numa capital? Você imagina isso? Isso é possível porque existem os fundos imobiliários. Você imagina ser coproprietário de um luxuoso prédio numa avenida comercial, numa cidade importante, numa capital, ou até mesmo na cidade onde você mora, aquele prédio mais luxuoso? Seria praticamente impossível. Mas através dos fundos imobiliários, você tem a condição de comprar um pouquinho, um pedacinho, e a partir dali oferir lucros por este tipo de compra. Vamos à segunda vantagem. A segunda vantagem é justamente a liquidez. A liquidez é um fator importantíssimo na área de investimento, na área das finanças, na área financeira. Imagine você ter um tipo de problema em que você precise de um recurso, de um pequeno recurso, e você precisar vender parte do seu patrimônio. Imagine que você tem uma casa, você consegue vender só o quarto da sua casa? Você não consegue vender só o quarto. Você consegue vender só o banheiro? Você não consegue vender só o banheiro. Agora, se você estiver exposto em fundos imobiliários, ao tipo de investimento em fundos imobiliários, você pode pegar uma pequena parcela ali, uma pequena quantidade das suas cotas e vender a preço de mercado. E isso é uma coisa simples, é uma coisa rápida, geralmente 24 horas após a sua venda, após a venda, dependendo da corretora, aquele dinheiro já está disponível para você, então você tem condições de receber rapidamente aquele recurso. De outra forma, através da venda de um patrimônio, pode demorar 5 meses, 3 meses, até 1 ano para vender determinado patrimônio. Esta é uma parte que faz grande diferença para quem precisa de liquidez na área financeira. A terceira vantagem é o que eu chamo de retroalimentação do seu investimento. Os fundos imobiliários têm uma característica muito bacana, que é a possibilidade real e factível de que, quando você atinge determinada quantidade de cotas, você, se não quiser, não é o ideal, mas se você não quiser, você não precisa mais investir. O próprio recebimento mensal dos resultados a que você tem direito, eles vão te dar condições de comprar uma nova cota. Simples assim. Imagine você que uma cota custa R$100, vamos arredondar aqui. Uma cota custa R$100. Cada cota de R$100 você ganha R$1. Isso quer dizer que quando você atingir 100 cotas, quando você tiver comprado 100 cotas, você passará a ter R$100. Se você tem R$100 recebendo por mês, você obviamente começa a receber aquele dinheiro e comprar uma nova cota sem ter que colocar novo capital. Ou seja, o capital investido ele está retroalimentando e fazendo com que o seu capital cresça, com que seu investimento cresça. É o chamado número mágico. Isso é interessante, é uma outra vantagem. A quarta vantagem, ela está através das vantagens tributárias. Você sabia, ao ter um imóvel alugado, você declara para o Leão, declara para a Receita Federal no seu imposto de renda anual e você tem que pagar um valor, um determinado valor sobre aquele aluguel que você recebe? Agora, ao investir em fundos de investimentos imobiliários, você não paga imposto de renda. Você recebe aquele dinheiro limpinho na sua conta, isento de imposto de renda. E você vai lá, declara no seu imposto de renda, tudo bonitinho, mas você não paga imposto de renda. Salvo se houver valorização quando você for vender, se você for vender. A diferença entre a compra e a venda, você vai pagar ali um imposto. E nem é os 27,5%, hein? É menos do que isso.
Então, é só vantagens. Mas para fazer jus a essas vantagens, eu tenho que dizer aqui, existem algumas peculiaridades. Por exemplo, para que não pague imposto, você precisa fazer parte de um fundo imobiliário que tenha no mínimo 500 cotistas. 500 cotistas é o número mínimo para que não se pague imposto de renda com recurso oriundo dos fundos imobiliários. Se você tiver mais de 10% de um fundo imobiliário, você vai pagar imposto, não tem jeito. Mas para alcançar 10% de um fundo imobiliário inteiro, uma quantidade enorme de bens, de uma quantidade considerável de bens, a pessoa tem que estar num outro patamar financeiro. Nunca participe com mais de 10% dentro do fundo, senão você vai pagar imposto. A quinta vantagem que eu percebo nos fundos imobiliários é que o dividend yield, ou seja, o recurso que você recebe mensal, aquele recurso que seria em tese oriundo de um aluguel, se você vendeu um patrimônio, se você vendeu uma casa, você vendeu um apartamento ou uma sala comercial e investiu em fundos imobiliários, o seu dividend yield, ele em geral, ele é muito superior ao que você receberia de aluguel num imóvel. É lógico que você tem que analisar, você precisa analisar as classificações, os tipos de fundos imobiliários, porque cada fundo tem a sua especificidade e essas especificidades, elas remuneram de forma diferenciada os seus cotistas. É importante você se aprofundar um pouquinho, conhecer um pouquinho esse universo dos fundos imobiliários, vendo as categorias dentro dessa área. Põe o pé devagarzinho na água e você vai conhecendo, você vai ter um conhecimento de como é este universo dos fundos imobiliários. A sexta vantagem que eu percebo em fundo imobiliário é o potencial de valorização. O potencial de valorização das cotas ou nas cotas, ele é muito grande. Por quê? Porque de tempos em tempos, os fundos imobiliários, os ativos dentro dos fundos imobiliários, eles passam por uma reavaliação de mercado. Por exemplo, um shopping, ele passa por reavaliação constante. Por quê? As pessoas que estão ali, os lojistas que estão ali, eles pagam aluguéis para o shopping. Então os lojistas pagam aluguéis para os shoppings. De tempos em tempos, o shopping vai subir os aluguéis. De tempo em tempo, aquele prédio, aquele empreendimento bonito, o avaliador vai lá e ele vai subir o aluguel. Ele vai subir o aluguel, vai fazer a avaliação de mercado e vai subir o aluguel, inclusive com base não só no contrato, mas também até com base na valorização do imóvel. Isso, em geral, repercute no valor da cota. Então, o potencial de valorização também permite com que o seu capital investido ele cresça de maneira natural. É algo muito bacana que eu vejo dentro dos fundos imobiliários. A sétima vantagem, eu já até dei uma pincelada sobre ela aqui. A sétima vantagem que eu vejo é a possibilidade real de você de fato ser o pequeno dono de um empreendimento grande, o pequeno dono de parte de um hospital, o pequeno dono de parte de uma agência bancária, o pequeno dono de parte de um shopping, de uma laje corporativa, o pequeno dono de um galpão industrial, de um silo, um pequeno dono sem as implicações necessárias e os trabalhos necessários que os gestores, que as pessoas que têm grandes patrimônios, grandes montas de patrimônios têm ao longo do seu dia a dia, ao longo da sua caminhada, gerindo todo esse patrimônio. A sua preocupação ela é diminuta, ela é muito pequena em relação à grandeza daquilo ou naquilo que você está investindo. A oitava vantagem que eu vejo nos fundos imobiliários é a possibilidade de diversificação. A diversificação ela te impede de entrar ou passar pelo risco da ruína, que é nada mais nada menos do que você colocar todos os ovos numa caixa só, todos os ovos numa cesta só. Salvo se você investir num fundo monoativo. O que é um fundo monoativo? Um fundo monoativo é um fundo que só tem um prédio só, é um fundo de um bem só, de um ativo só, é um prédio só, é um shopping só. Existem poucos fundos monoativos no mercado.
A grande maioria tem mais de um ativo, tem 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17. Hoje existem vários fundos com muitos ativos. Por quê? Porque essa diversificação ela é proteção para o investidor. Agora vamos às desvantagens. Afinal de contas, o mundo não é perfeito, não é? A primeira desvantagem que eu vejo ao comprar a cota de um fundo imobiliário é que você não é o tomador das decisões. Você não toma decisão. As decisões não passam pela sua mão. O controle não é seu, o controle não está contigo. É diferente de quando você tem um imóvel. O imóvel é seu, você aluga, você negocia, você tem que administrar a vacância, você tem que administrar se o inquilino reformou, se o inquilino pintou ao sair, seja trabalhoso, mas o controle é seu, você define. Mas quando se tem um fundo imobiliário, você está entregando o controle na mão de uma outra pessoa. Há uma restrição de controle. Essa é a primeira desvantagem. A segunda desvantagem ao investir em fundos imobiliários é a questão do risco regulatório. Risco regulatório, ou seja, o risco de uma lei mudar, de uma lei alterar, alguma coisa vir e te pegar ali no contrapé. Eu vou citar um exemplo que não prejudica em nada os pequenos investidores, não prejudicou em nada aquelas pessoas que investem em fundos imobiliários, exceto grandes investidores. Esses sim, eles tiveram que se ajustar, estão tendo que se ajustar. Antes, era necessário que o fundo tivesse pelo menos 50 investidores. Ele isentava o seu investidor de ter que pagar imposto de renda. Agora, mais recentemente, esse número cresceu. Ele cresceu 10 vezes. Ou seja, então, para que se não pague imposto, é preciso que um fundo tenha ou contenha nele pelo menos 500 pessoas que investem no fundo imobiliário. Isso é uma coisa que é bacana. E isso não modifica nada para você, para eu, para o pequeno, o médio investidor. A terceira desvantagem que eu vejo no fundo imobiliário é a volatilidade. O que é a volatilidade? A volatilidade são os ajustes diários dos preços das cotas dos fundos. Então, vamos supor, você compra uma cota por R$100 hoje. Amanhã pode ser que essa cota esteja R$ 98. Pode ser que ela esteja 97, também pode ser que ela esteja custando R$105. Então, essa volatilidade, ela pode ajudar, mas ela também pode prejudicar. Ela ajuda quem e ela prejudica quem? Ela prejudica o tipo de investidor, que na verdade eu chamo de especulador, esse pode ser o maior prejudicado. Mas se você pensa em adquirir um fundo imobiliário para que você de fato venha ter recursos durante uma longa trajetória na sua vida, você não precisa se preocupar com isso. Você deve se preocupar com a qualidade do ativo, com a qualidade do investimento, com a qualidade do fundo imobiliário. Usar métricas para ver de fato e conhecer a qualidade dos fundos imobiliários que você vai investir. Isso sim vai fazer toda a diferença. A quarta desvantagem que eu vejo em fundos imobiliários é justamente a desvantagem da vacância. A desvantagem da vacância, ela pode acontecer quando se investe em um fundo que é monoativo. Um fundo monoativo pode comprometer a sua diversificação e a sua segurança em investir. Então, o fator vacância, quando você investe em um fundo que tem um ativo só, ele é monoativo, pode ser um fator complicado. Mas se você investe em diversos fundos e esses diversos fundos eles têm vários ativos, se em um deles um único ativo ficar desalugado, desalojar, de repente o contrato for desfeito, aquilo ali não vai fazer a mínima diferença. A diferença será tão ínfima que existem vários outros ativos cobrindo essa diferença. Então, isso não é um fator para tanta preocupação se você investe, digo mais uma vez, se você investe em fundo imobiliário que não é monoativo, em fundo imobiliário que tem vários ativos sobre a sua responsabilidade, sobre a sua gestão. Então, se você queria conhecer um pouquinho sobre o mundo dos fundos imobiliários, dos fundos de investimentos imobiliários, comumente chamados de FIIs, está aí, você agora sabe a importância que tem
no mercado de capitais, na Bolsa de Valores, na B3, fundos de investimento imobiliários. Então, aproveite, faça sua pesquisa, não deixe para amanhã. Você pode começar hoje. Ainda estou aprendendo sobre essa coisa. Você pode começar hoje a investir em fundos de investimentos imobiliários. Comece devagarzinho. Existem fundos de vários tipos de valores. Oi, eu estou procurando a central de investidores. Você quer investir? Você tem fundos para todos os gostos, para todos os bolsos. O importante, se você estiver interessado, se você quiser investir, se você quiser de fato aprender a investir em fundos imobiliários, comece já. Minha mãe ia adorar. Comece hoje. E não esqueça, hein, gente? Ative o sininho aí. Você que acompanhou até agora, chegou até aqui, ative o sininho. Não deixa de ativar o sino aí. Você pode ajudar outras pessoas a também conhecer sobre esse universo de fundos imobiliários. E não esqueça, hein? Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like e isso será muito bom para você e muito bom para outras pessoas que precisam conhecer e precisam saber mais sobre o universo de investimentos ou parte do universo de investimentos existentes. E aí, gente? Vamos melhorar?